Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus hoje, nesse dia de hoje, se encontra no livro de Atos, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 7. Diz assim: Aqueles dias, como crescesse o número dos discípulos, houve queixa dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas teriam sido negligenciadas na distribuição diária. Por isso, os 12 convocaram uma reunião dos discípulos e disseram: Não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para administrar. Portanto, irmãos, escolhi dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarreguemos deste ofício. Nós atenderemos sem cessar à oração e ao ministério da palavra. Esse parecer agradou toda a multidão. Escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram aos apóstolos, e estes, orando, impuseram-lhe as mãos. Divulgava-se mais a palavra de Deus. Multiplicava-se consideravelmente o número de discípulos em Jerusalém. Também grande número de sacerdotes aderiam à fé. Palavra do Senhor. A palavra do Senhor hoje, para a nossa meditação na liturgia diária, vem nos falar no livro de Atos. O livro de Atos foi escrito por Lucas. O livro de Atos, nós temos aqui o início da igreja nascente. Quando nós analisamos o livro de Atos, nós percebemos, a igreja que começa a nascer, a igreja que começa a criar um corpo. E aqui nós vemos que o povo foram reclamar com os apóstolos, porque alguns estavam tratando mal suas viúvas. Então, foi escolhido 7 diáconos, foi escolhido 7 homens cheios do Espírito Santo, cheios de Deus, para cuidar do povo. O que nós aprendemos aqui? Aqui nós aprendemos a igreja nascendo, nós aprendemos a hierarquia da igreja, a organização da igreja. Foram escolhidos, então, 7 diáconos, 7 homens cheios do Espírito Santo, para cuidar das pessoas. Entre eles estava Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, ou seja, homens para cuidar do povo, homens para ministrar a palavra ao povo. A igreja estava nascendo, então a igreja precisava de sacerdotes, a igreja precisava de homens cheios do Espírito Santo, e eles foram escolhidos. E diz a palavra, divulgava-se sempre mais a palavra de Deus, multiplicava-se consideravelmente o número dos discípulos, e cada vez mais a palavra de Deus crescia e se multiplicava no meio deles, o meio de novas pessoas que aderiam à fé e estavam se convertendo. Por quê? Porque eles eram homens cheios de Deus, cheios do Espírito Santo. Aonde tem homens e mulheres cheios de Deus e do Espírito Santo, a convenção, a mudança de vida, eles eram cheios do Espírito Santo e as pessoas se convertiam através da sua pregação. Amém.